Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aproveitar que a igreja está de pé. Abra sua Bíblia comigo, enquanto a mídia também coloca. Salmo 103 é o texto que nós vamos refletir nessa manhã, aproveitando já a oportunidade, louvando ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Louvo a Jesus porque eu sirvo ao Senhor aqui nessa casa, na Missão Evangélica do Brasil, e a minha gratidão ao Senhor pela vida do Bispo Davi, pastora Carla, e eu expressando a minha gratidão a eles, eu expresso a todo o ministério, a toda a igreja, e eu quero retribuir essa gratidão com o meu eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui a igreja, eis-me aqui a todo esse ministério. Você está feliz com o Senhor nessa manhã? Eu estou muito feliz. Estou mais feliz ainda porque todo mundo pregou, não tinha ninguém aqui. Na minha vez está todo mundo aqui. Mas Deus é bom, para a glória de Deus, amém? Vamos ler então aqui no telão, Salmo 103. Nós vamos fazer essa leitura aqui, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Faz notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você pode repetir comigo essa última parte? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mais uma vez, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tome o seu assento. Meus irmãos, Salmo 103, um hino de louvor, um hino de adoração a Deus, um hino de gratidão ao Senhor, um hino rico, um louvor de excelência, porque o destaque aqui, além da excelência poética, tem a excelência teológica, porque é um salmo que vai falar e vai trazer para nós tantos aprendizados. E eu acho muito interessante porque o salmista, ele escreve, e quando ele escreve, a organização, através da inspiração do próprio Espírito Santo de Deus, vai distribuir esses salmos em algumas partes que vai trazer para nós nessa manhã um aprendizado, uma reflexão. Ele já começa
fazendo nessa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5, ele vai trazer aqui um chamado ao louvor pessoal. Ou seja, o salmista, ele está se autoexortando, ele está ordenando que ele venha a adorar ao Senhor, que a sua alma venha bendizer ao Senhor. E por que que ele faz tudo isso? Porque ele acredita e ele tem como experiência e ele sabe de tudo aquilo que o Senhor fez por ele. Ou seja, logo em seguida, essa autoexortação, ele começa a descrever os motivos da sua gratidão. Ele começa a descrever, ele faz uma lista de todos os motivos que ele é grato ao Senhor. E por que que ele é grato ao Senhor? Porque é um Deus que perdoa, que sara, que redime, que é benigno, que é misericordioso, que enche a nossa boca de bens, que renova. Ou seja, ele começa a trazer na sua memória aquilo que pode dar esperança, e é lembrar dos grandes feitos do Senhor. E aí, logo em seguida, ele começa a fazer mais um bloco, ele começa a fazer mais uma divisão. E que divisão é essa? Porque enquanto lá nessa primeira parte ele fala de si, nessa segunda parte, que vai mais ou menos até o versículo 12, ele vai trazer, ele vai chamar o povo para uma adoração. No primeiro momento ele adora, ele se autoexorta, ele se coloca como aquele que tem que adorar. Porém, do 6 ao 12, ele convida o povo, ele chama o povo. E de que forma ele faz isso? Ele faz dessa forma, trazendo as características da misericórdia de Deus. Ou seja, ele expande para o povo, ele descreve para o povo essas características de Deus. Ou seja, um Deus que é misericordioso, um Deus que é piedoso, um Deus que tem compaixão, um Deus que tem um perdão incomparável, um Deus que removeu totalmente o pecado da nossa vida contra a condenação do inferno, um amor infinito, e essa distância, esse distanciamento entre nós e o pecado. Porque essas características de Deus, tudo isso que ele relata, tudo isso que ele traz, é verdade. E verdades essas que precisam ser lembradas todos os dias por mim e por você. E nenhum dia da nossa vida nós podemos esquecer dessa misericórdia, dessa piedade, dessa benignidade, desse amor incondicional, infinito. Mas também não podemos nos esquecer da sua justiça. Também não nos esquecemos que ele é fogo consumidor. E por falar em fogo consumidor, esse fogo é o fogo que refina o ouro, mas também ele queima a palha. Por quê? Porque só refinar não adianta. Tem que queimar toda a palha, porque altar tem que ter nada de palha, tem que ter nada de cinza. Por isso que ele é fogo. Porque é muito lindo e muito romântico quando eu digo que ele refina o ouro. Mas o que vai trazer transformação na minha vida é quando esse fogo vem e queima toda a palha, todo o pecado, todo o mal. E aí, quando ele vem, ele queima, o altar fica limpo, as cinzas são sopradas. E aí, ele continua. Deus é maravilhoso. Tenho pouco tempo, mas vai dar conta. Do 13 ao 18... Davi vai trazer para a gente uma experiência e a lembrança da fragilidade humana sobre a fidelidade de Deus. É um contraste que ele faz aqui nesses versículos. E que contraste é esse? Ele vai falar sobre essa fragilidade, essa brevidade da vida, mas ele contrasta com a eternidade de Deus, com a constância do Senhor. Ou seja, eu sou limitada, pecadora, eu não posso, eu tenho meus momentos escuros, nós temos a nossa fragilidade, nós não queremos, nós não sentimos, nós não vamos, nós não fazemos, não é assim? Por quê? Porque tudo é breve. Para eu estar, eu preciso sentir. Para eu fazer, eu preciso ter um toque. Para eu poder continuar, precisa ter algo. Não, não é sobre isso. Mas Deus, Ele vai se revelando através da sua eternidade, da sua constância. Ou seja, eu não posso, mas Ele pode. Eu não quero, mas Ele me faz ter vontade. Porque até a vontade de adorar vem dEle. Eu não tenho condições, mas Ele me coloca em situações de condições para continuar a adorá-lo. Porque é Ele, é fidelidade dEle.
E essa fidelidade é de geração a geração, de geração a geração. E essa fidelidade, ela está ligada à obediência. E obediência nunca foi tentativa. Obediência sempre foi assertiva. Eu não tento ser obediente, eu decido ser obediente. Não é tentativa, não é barganha, não é favor que eu recebo e favor que eu devolvo. Não, eu decido viver uma vida em obediência. Por quê? Porque é um Deus que se revela na sua misericórdia, na sua benignidade, no seu poder, no seu amor, e é todo dia, são todos os dias, todos os dias. E é interessante que essa minha fragilidade, por muitas vezes, é colocada diante de Deus como força. Como é isso? Quando eu não dependo, quando eu não quero depender, quando eu decido agir do meu jeito, do meu modo, da minha forma. E quando eu até coloco o nome de Deus, Deus está falando, eu vou fazer. Deus não está falando nada. Mas é fragilidade humana, é a minha fragilidade, é a sua fragilidade, é a nossa fragilidade. E Davi, ele vai falar disso tudo aqui nessa penúltima parte. Ele vai falar tudo isso como se fosse uma resposta. Ou seja, aquilo que o Senhor não pode fazer por mim, eu respondo a Ele com a minha vida em dependência, em me colocar diante dEle. E é isso que o Senhor espera de nós. Mas agora vamos fechar aqui o Salmo? Vamos fazer o fechamento aqui, esse desfecho? É um desfecho circular. Por quê? Porque ele inicia com a expressão, bendize a minha alma ao Senhor, e ele fecha com a mesma expressão, bendize a minha alma ao Senhor. Ou seja, ele conclui esse chamado grandioso e universal do louvor. Ele conclui esse chamado dizendo, eu louvo e nós temos que louvar. Por quê? Porque o louvor, ele é muito bom, ele é maravilhoso, estamos aqui em comunhão, e aonde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Você crê nisso? Você crê que tem uma bênção sendo ordenada aqui nessa manhã para a nossa vida, porque nós estamos em comunhão? Porque é a palavra que diz, não sou eu que estou falando. Então a bênção está sendo derramada aqui nesse lugar. E por quê? Porque ele entende que ele precisa adorar, ele entende que ele precisa bendizer, mas ele também entende que a congregação precisa vir. O altar dá, o altar entrega, mas o povo retribui, manda também, entrega também. É Deus. Eu gosto muito de Salmos, porque é o homem falando com Deus, né? A maioria é o homem se colocando para Deus. Apressa-te, de onde me virá o socorro, Senhor é o meu socorro, não é isso? Enfim, aquele que habita, guarda o teu coração, é tudo o homem se expressando para Deus. Mas quando Deus decide se revelar ao homem nesse livro de Salmos, também é com poder e glória, também é com exaltação a Ele, porque tudo é dEle, é para Ele, vem dEle. Então Davi, ele faz esse fechamento, ou seja, ele faz esse fechamento circular, para lembrar que apesar de todos estarem aqui louvando, para lembrar a mim e a você, que apesar de estarmos aqui em comunhão, uns com os outros, o fato de estarmos aqui juntos não vai anular, ou seja, não vai abrir mão do meu louvor individual e do meu louvor pessoal. Ainda precisa existir um quarto secreto dentro da nossa casa. Ainda precisa existir um momento de culto dentro da minha casa e da tua casa. Ainda precisa existir um chamado de louvor universal lá para a tua congregação, lá para a tua casa, lá para a tua família. Ainda precisa existir um chamado para dizer o seguinte: olha, o caminho não é esse, muda de caminho, acerta o teu passo, não vai fazer dessa forma, olha aqui, olha para a palavra, é na palavra. Ainda precisa existir um quarto secreto.
Porque o Deus do quarto secreto é o Deus que a gente arrasta para cá. O Deus de lá é o Deus que nós celebramos aqui. Eu costumo dizer que dia de domingo é o dia de celebração. Deus cura, salva, batiza, liberta, faz tudo o que Ele quiser fazer aqui hoje. E se Ele quiser libertar aqui de manhã, Ele liberta. Se Ele quiser renovar, Ele renova. Se Ele quiser derramar os dons, Ele derrama, batiza com o Espírito Santo. Ele faz tudo isso. Mas entenda uma coisa, o objetivo principal é celebrar. Celebração. Nós viemos aqui para poder celebrar, para poder adorar, para poder glorificar, para poder exaltar. O quê? A semana de culto que eu prestei a Ele, a semana de culto lá na minha casa, a semana de culto aqui dentro dessa casa, dessa igreja, Jesus. É celebração. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma das nossas igrejas, que não tinha pavimento na rua, lá em Uaíba, né, Santa Helena, não tinha pavimento na rua, não tinha nada, a igreja estava lá. E alguém falou assim: a igreja chega, a igreja muda. A igreja muda. E aí, no entendimento da gente, a gente pensa que a igreja vai pegar o dinheiro, vai fazer o asfalto, vai organizar o esgoto, vai lá na casa do irmão, da irmã, vai botar lá o vaso sanitário. Não, pode até ser. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe o que foi o principal? O principal é que aquelas pessoas, aqueles irmãos que estavam se chegando na igreja, testemunho de pastores de lá, que estavam chegando da igreja, eles estavam recebendo uma transformação na sua mente. Ou seja, eles entenderam que era necessário ter um banheiro melhor dentro de casa. Eles perceberam que aquela rua precisava ter um asfalto, precisava ter uma rede de esgoto. Ou seja, mudou a mente. Vai mudando a mente, vai mudando a atitude, vai mudando o pensamento. Um vai falando para o outro, vai contagiando o outro. Ou seja, aquilo que eu fazia de errado, eu não faço mais. E eu digo assim: não faz não, porque eu me dei mal. Continua por esse caminho aqui. Olha, anda por aqui, olha, aconteceu isso. É mente mudada, transformada. Permita que o Espírito Santo de Deus mude a sua mente nessa manhã, mude a nossa mente nessa manhã. Tem renovo? Tem, mas o renovo de Deus não tem prazo de validade. O renovo de Deus também não é passageiro, ele é eterno. Mas se você, se eu, nos colocarmos nessa posição de obediência, não como favor, não como troca, não como tentativa, mas somente como uma vida que adora, Ele transforma. Ele transforma, Ele transforma. Ele tem transformado a minha vida todo dia. Tem transformado a tua vida todo dia. E aí esse fechamento circular, essa validação sobre esse louvor, que é necessário no individual e aqui também no coletivo, lá no trabalho, lá onde você está, tem um objetivo. E que objetivo é esse? O objetivo é para poder exaltar aquele que é digno, aquele que é poderoso, aquele que é majestoso, aquele que é grande em poder, aquele que é Pai que se compadece, aquele que é Salvador, aquele que perdoa, aquele que faz tudo por nós, fez por nós e continua a fazer. E tudo isso por quê? Porque tudo isso é pela graça. É por essa graça que invade aqui esse lugar nessa manhã. É essa graça que um dia nos alcançou lá no passado, essa graça que continua nos alcançando todos os dias, todo momento da nossa vida, essa graça que tem te sustentado, essa graça que tem sustentado a Missão Evangélica do Brasil durante esses 80 anos, é essa mão de poder que tem nos conduzido, que tem nos levado, é essa graça que nos dá a paz, que nos deu a paz, e não é simplesmente uma paz que excede o entendimento, agora mas a paz lá do passado que Ele nos livrou foi a paz de estarmos reconciliados com Ele. Eu tenho paz com Deus, Ele tem paz comigo, ou seja, a minha reconciliação, a sua reconciliação. Não tem como ter paz se não for reconciliado com Jesus, não tem como ter paz se não tiver essa regeneração, não tem como ter paz se não entender
que fomos uma vez justificados. Eu preciso pregar sobre doutrina de salvação. Não dá para vir para o altar e não falar daquilo do sacrifício. Não dá para vir para o altar e não pregar a mensagem da cruz. Não dá para vir para o altar e não começar a lembrar a mensagem que todos eles pregaram no passado. Arrependei-vos, arrependei-vos e convertei os vossos corações. Arrependei do que, missionária? De pecados, de delitos, de fraquezas, de transgressões. E deixa eu te falar uma coisa: o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele é o Deus que regenerou no passado e continua sustentando agora. É o Deus que justificou lá atrás e continua renovando agora para a glória de Deus. Se coloque de pé nessa manhã, se coloque de pé nesse instante. O Senhor tem renovo, o Senhor tem renovo para casa. Sabe por que Ele tem renovo para casa? Porque nós escolhemos a melhor parte, nós escolhemos a boa parte, sabe? Lembra de Maria? Lembra de Marta? Estava lá aos pés, não estava recebendo, falando. Ah, meus irmãos, e o Senhor nessa manhã, o Senhor nessa manhã, Ele quer saber qual é a sua resposta. Qual é a minha resposta? Davi começou com uma autoexortação. Bendize, ó minha alma, ele ordenou. E ele termina com a resposta: bendize a minha alma, ó Senhor. E qual é a nossa resposta? Qual é a sua resposta dessa manhã para Deus? Responde para Ele nessa manhã. Responde para Ele. Fala para Ele as suas respostas. Até aqui, Jesus, eu estou respondendo assim. Até aqui, Senhor, eu estou respondendo meio fraca. Até aqui, Senhor, parece que eu não estou acreditando muito. Até aqui, Jesus, eu estou respondendo com mais choro do que com cântico. Mas deixa eu liberar uma palavra para a tua vida aqui nessa manhã. Escute isso aqui. O Senhor quer extrair de mim, de você, um novo cântico, uma nova canção. Mas não é uma canção que é fruto de um sofrimento, que é fruto de uma tristeza. Ele quer alcançar a nós, extrair de nós uma canção genuína, uma canção que frute, que brota, que sai, que é extraída de um coração que adora, de um coração que se entrega, de um coração que conhece o caminho de um quarto escuro, mas conhece também o caminho da santidade, o caminho de louvor e adoração. Um coração que sabe que pode confiar num Deus Todo-Poderoso. Responda ao Senhor. Responda ao Senhor nessa manhã. Responda a Ele. Responda a Ele com o teu louvor. Responda a Ele com a mudança da tua vida. Responda a Ele. Responda a Ele em gratidão. Daqui a pouco vai ser derramado um óleo sobre as nossas cabeças. Daqui a pouco vai ser derramado. E esse óleo que vai ser derramado é só para poder fazer a confirmação daquilo que o Senhor já decidiu que a sua igreja tem que fazer, que é louvar, glorificar, pregar a palavra. Ah, meus irmãos, igreja do Senhor, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Responda a Ele, responda.